tudo bem com vocês? Estamos aqui em mais uma videoaula. Hoje a nossa aula é Geografia e nós vamos falar sobre o clima. Como vocês sabem, o nosso universo, ele passa por diversos movimentos, né? Que são os movimentos que a Terra faz, que é rotação e translação. E esses movimentos, eles são responsáveis pelos dias, pelas noites, pelas estações do ano. Aqui na página 58 diz o seguinte, que esses movimentos eles dão origem ao dia, que já é o que foi falado, à noite e às 4 estações do ano. Dependendo da posição do planeta, ao girar ao redor do Sol, sentimos sensações que estão relacionadas à temperatura atmosférica. O Sol aquece o nosso planeta. Durante o dia, dependendo, né, do tempo, existem lugares em que o Sol está mais quente e existem lugares em que a temperatura está mais fria. Isso se deve porque o nosso planeta ele está o tempo todo em movimento. E aí o que acontece? Essas características como frio, calor, chuva, vento que encontramos em determinado lugar faz parte do tempo atmosférico. Esse tempo atmosférico, ele tem muito a ver com o termômetro. E o termômetro é um instrumento que mede a temperatura atmosférica em graus Celsius. Por exemplo, acima de 25 graus, acompanha comigo na página 59. Acima de 25 graus, a temperatura é considerada alta. Entre 18 e 25 graus, a temperatura é média e agradável. A temperatura abaixo de zero é considerada baixa, isto é, muito frio. Então, existem lugares, crianças, em que a temperatura ela é muito alta. Por exemplo, nós vivemos numa parte, né, do nosso Brasil, que nós chamamos de norte, em que as nossas temperaturas elas são muito elevadas. Então o termômetro ele aponta que acima de 25 graus a temperatura é muito alta, ou seja, faz muito calor. E entre 18 e 25 graus a temperatura é média e agradável. Então toda vez que a temperatura fica entre 18 e 25 graus é uma temperatura tranquila, uma temperatura agradável. Ficou abaixo de zero, a temperatura ela é bastante fria, certo? É por isso que existem lugares que nevam, existem lugares em que as pessoas se protegem mais do frio, porque nesses lugares o frio ele é mais intenso, tá bom? Já as estações do ano, elas se devem devido ao movimento de translação. O movimento de translação faz as estações do ano acontecerem. Só que as estações do ano, elas variam muito de região. Por exemplo, a primavera e o outono, eles estão entre os meses de março e setembro. E a luz solar, ela divide igualmente em 2 hemisféricos, norte e sul. Ou seja, em março, o início da primavera é no norte e do outono na região sul. Já em setembro, o início do outono é na região norte e da primavera na região sul. O verão e o inverno. O verão e o inverno, em dezembro, é início do verão no sul. Já aqui no norte, começa o nosso inverno em dezembro. Em junho, o início do verão é aqui no norte. Você percebe que já ali pelo finalzinho de junho, as pessoas elas já começam a se preparar para o nosso veraneio, né? O verão, o julho é marcado assim por um tempo muito quente, em que as pessoas vão para a praia. Já no sul é o início do inverno. Então você percebe que dependendo da região vai modificar essas estações, tá bom? Bom, gente, agora nós vamos falar um pouquinho sobre a umidade do ar. Nos lugares montanhosos e na presença de muita vegetação, o ar é úmido. Pela manhã é fácil observar uma imensa cobertura branca no solo, antes do sol nascer, formando a cerração.
Muitas vezes a cerração também se concentra no alto das serras e montanhas. Então, essa umidade de ar também varia muito. A chuva nas regiões onde existem floresta é constante, porque isso faz com que o clima se torne mais agradável. Então, você percebe que os lugares que tem muita floresta sempre é muito propício a chuvas e o clima é mais agradável. O vento são nas regiões do litoral, onde tem muita praia, né? Onde se localizam as praias, o vento e a brisa ajuda o clima também a ficar mais agradável. Já o calor são em regiões que pouquíssimo chove. Essas regiões, elas são muito secas, quase não tem a terra, ela é muito seca, não existe grande quantidade de chuva e aí o calor também ele é bem intenso, tá bom? Aqui na página 63 nós temos a nossa atividade, você vai observar os mapas e você vai dizer, de acordo com a legenda, você vai preencher o nome do estado que você vive e o clima predominante nele. Você vai lembrar do nome, né, do nosso estado, vai procurar aqui na legenda e vai dizer se o nosso estado, o clima é mais quente, o clima é mais frio, tá bom? E aqui, no número 2 da questão, você vai descrever como é o clima da cidade que você mora. Na terceira questão, você vai pesquisar e registrar ao longo de uma semana qual a previsão do tempo divulgada pelo telejornal. Você fica de olho no telejornal e vai anotando a previsão do tempo de domingo a sábado. Na quarta, você vai registrar o tempo que realmente se apresentou em cada um dos dias da semana. Na página 64, você vai numerar cada frase de acordo com a extensão do ano correspondente. Verão, você vai ler as questões e vai marcar o número 1, a que se refere ao verão, número 2, a que se refere à primavera, número 3, ao outono e número 4, ao inverno. Na sexta questão, você vai responder o que está se pedindo. O que é o termômetro, em que momento você utiliza esse instrumento de medição. E na sétima, você vai ler e responder essas frases, tá bom? Esse foi o nosso conteúdo de hoje sobre o clima. Eu espero que vocês tenham compreendido e a gente se vê na próxima aula. Tchau, tchau!